nome é Paulo Machado, para quem não conhece. Sou formado em Educação Física, né, há mais de 25 anos. Assim como a Marinês também. Bem, bastante tempo. Além de ser personal, né, em residência, sou formado em Pilates. Também tenho um estúdio no Tatuapé. E vamos falar hoje um assunto semelhante à primeira live que tivemos com a Marinês. Ela falou muito em relação ao que a mente faz com a pessoa, né? Como ela funciona em situações, por exemplo, de alguma quarentena. A gente vai hoje seguir mais ou menos a mesma linha, pelos feedbacks que estou tendo dos alunos, das percepções que eu tenho, das pessoas com quem eu converso. E aí, mas antes disso, eu quero que a Marinês se apresente primeiro, tá? Volta para... Tá bom, Paulinho. Bom, quem quiser me seguir é Marinês Pereira, o meu Instagram, com Y. Eu sempre fui dessa área de atividade física, de bem-estar, desde 6 anos, natação, voleibol, handball, balé, jazz, enfim. Fiz a educação física também, me formei em 83 na USP, e depois da educação física fui fazendo, porque eu sempre gostei muito dessa coisa de gestão, liderança, aí fui fazer administração de empresas, depois eu fiz o MBA em coaching, e aí eu fui para essa coisa da neurociência, porque eu não conseguia um monte de respostas, Paulinho, nem na educação física, né, que a gente conhecia muito bem do corpo humano, mas eu tive a honra de conhecer o Edson Claro, e ele me introduzir nessa linha da psicoterapia, né, da mente, a relação corpo-mente, de começar a entender um pouco dessa coisa que eu estudei muito Gaiarsa, William Reich, Alexander Lowen, da bioenergética. Então, ali na década de 80 e 84, é que quando a gente fala na linha do tempo é engraçado, né? É muito tempo, né? E aí eu comecei a estudar, só que a neurociência só chegou, assim, começou a ter um destaque maior na década de 2000, e muitas das coisas que eu fui lendo, tudo em inglês, né? E eu, felizmente, leio inglês e falo bem. E aí eu comecei a estudar. Então, só para as pessoas entenderem, a neurociência estuda o cérebro. Da neurociência, né, ela abre para essa coisa da inteligência emocional, né, dos comportamentos relacionados aos neurotransmissores, enfim, ao pensamento. Só que ela tem uma limitação que eu aprendi quando eu fiz a primeira formação da neurociência relacionada ao comportamento, que aí é que eu descobri que era a tal da física quântica, né? Que é essa coisa meio maluca de energias, de pensamento, de dimensões, e que esbarra aqui meio na espiritualidade. Então, por isso que eu falo pouco. Outro dia falaram tanto, né? Ah, você tem que fazer uma live? Fiz, mas eu acho que todo mundo viajou, né? Porque é muito difícil de entender, né? Mas é isso, né? Eu sempre estou em busca das respostas e de trazer as coisas para as pessoas, né? Tô vendo eu e o Paulinho, a gente se conhece do tempo da aeróbica, que aliás hoje eu vou postar um vídeo, fiquem de olho, falando sobre os campeonatos de aeróbica da década de 80 e 90, que a Mônica Tagliari postou e eu estou repostando, mas que maravilha esse período, né? E eu conheci o Paulinho na Runner, ele já era um professor de lá, eu também, a gente foi competir com o Maurício Marquesani, era nosso técnico, né? E aí a gente se conheceu na década de 80, não, no 90, né, Paulinho? 90, é isso. 90. É isso aí. Pronto. Como a Marinês falou, também eu já fui atleta de ginástica aeróbica, competição. Eu competi pela Runner. Naquela época eu conhecia a Marinês, mas nós éramos assim, amigos de trabalho, né? E aí eu fiquei mais próximo da Marinês quando eu precisei da ajuda da Marinês. Estava meio perdido profissionalmente, e aí eu chamei a Marinês, lembrei da Marinês também pelo Instagram, pelo trabalho que ela faz, e aí ela me ajudou, já tem 6 anos, mas por aí, né, Mari? A gente começou a fazer um trabalho mais de coaching, de coaching, né, na realidade. E, É, e a partir daí, muito ficou na minha cabeça, na minha
Foi quando você começou a decidir uma mudança no rumo da sua carreira, que você E, queria ter seu próprio negócio, aí a gente começou um trabalho lá. exatamente. E a partir dessa mudança mental, que o pessoal fala de mastermind, né? Não pensar, mudou muito, foi bem difícil, porque você tem que trabalhar com a mente, uma coisa que não tem, não consegue pegar, manipular, né? Você tem que trabalhar realmente de quebra de paradigmas aí. Então, daí a gente, quando ficou mais próximo, a gente começou a trabalhar mais próximo da outro. Eu acho que ela mais do que eu a ela, né? Enfim. E aí surgiu essa coisa da pandemia, nessa situação atual que nós estamos, e muitas pessoas, através dessas aulas que a gente está fazendo, que trabalhou, um trabalho online, ficar sem aluno nenhum quando surgiu a pandemia. Aí eu falei com a Mari, vamos partir para o digital, vamos tentar fazer nossa aula de médico lá via online. Vamos virar o jogo para nós, porque a gente ficou zerado. Ou a gente fazia isso, ou a gente ficava sem comer, sem beber nada. Enfim, e foi aí que a gente lançou alunos todos, a maioria deles aderiram a ideia. E aí foi nossa sorte. E aí a gente começou agora, já percebeu, né, que virou um produto que já vingou. Então a gente está formatando e para depois que as coisas voltarem, entre aspas, como era antigamente, né, a coisa fica mais voltar, né, ao convívio social, vamos dizer assim. A gente manter a parte da social, mas também manter a aula, o produto online, que a gente fala, né? Então, dentro dessas aulas, a gente tem esse distanciamento social, a gente percebeu que as pessoas ficaram, pelo problema da pandemia, ou você fica em casa, você morre, né? As pessoas começaram a ter inconscientemente reações extremas, né? Sem perceber. E a gente, com as aulas que a gente foi dando, eu fui vendo, percebendo com os alunos e com as pessoas com quem eu conversava, por telefone ou chamada, que elas estão... a primeira coisa que aconteceu, sem perceber, elas precisam conversar, precisam falar. Porque por mais que você tenha alguém na casa, você tem que ter o convívio social com as pessoas também. Né? Então, passaram 2 meses, né, atualmente, e aí as coisas estão ficando piores. Né? Estão entrando já em depressão, estão ficando já estão neuróticas, elas estão com comportamentos que não tinham antes. E uma das coisas que eu percebi, que além de você dar o trabalho, a gente fala da outra live, da parte mental, do cérebro, você criar uma rotina para sair dessa angústia, dessa prisão que tem a atividade física é essencial para você, para te ajudar dessa agonia, desse desespero. Porque com tudo isso, vai criando peças que até mesmo pode até criar uma doença crônica. E com tudo isso, a gente está percebendo que as necessidades que a gente tem hoje, no meu caso, educador físico, em ajudar as pessoas, é uma ferramenta que as pessoas precisam ter, é a atividade física. E aí tá para vocês hoje, que é uma coisa do mercado que está nova, são as aulas online. Né? Então, assim, quando a gente fala online, não é aquela aula que você compra e copia no vídeo. Né? Isso sim é aula online, tudo bem, é uma aula gravada. A gente faz uma aula online em tempo real. Estou aqui com vocês, com o Marinês, eu estou te olhando e sempre peito, abdômen, Marinês um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Então, a gente, com toda com essa angústia, toda essa prisão, né, que está tendo agora, o único meio um dos meios que a gente tem, foi como a Marinês falou, você criar as rotinas, não ficar como você fica preso. Por exemplo, se eu acordo 4 da manhã, acorda 4 da manhã, faça alguma coisa para manter essa rotina, que você não entrar em neurose aí com o seu cérebro aí. E com a tendência de você, se você não se mexer agora,
o cérebro vai te causar essas aí. Então, vai de uma ansiedade, você pode entrar aí em uma doença, uma depressão profunda ou até coisa pior. Tá? Então, uma ferramenta que nós temos aqui no estúdio são as aulas online em tempo real. Então, eu queria que a Marinês falasse mais um pouquinho sobre isso. O que você vê hoje, as pessoas com quem você conversa, qual o panorama que você tem da situação atual, né, dessa pandemia depois de 2 meses, né? O que eu estou vendo, Paulinho? De um lado, claro, é horrível isso, a gente está dentro de casa, né? Aqui no Brasil, em especial, tem toda uma manipulação, né? Que está tocando o terror nas pessoas, né? Ninguém está negando a pandemia, mas existe uma pesquisa já mostrando a quantidade de pessoas que está em depressão, o número de suicídios aumentou, a violência doméstica aumentou, as crianças também estão ficando bem chateadas, porque não é todo mundo que tem uma piscina em casa, né, um quintal grande, comida na geladeira, então esse é o lado que a gente está vendo um pouco, né, do egoísmo, talvez, das pessoas que estão em situação melhor para as que estão em situação não tão privilegiada, que chega a ser 80% do Brasil, né, não tem condição de tudo isso. E aí o cenário, né, é um cenário que aí vem o lado bom, né, que eu acho que é o lado bom, porque quem me conhece sabe que desde 2004 eu já fiz a primeira projeção de cursos online via satélite, ao vivo, né, quando nem tinha ainda no Brasil plataformas e coisa e tal. Então, esse lado, ele não anula, isso que é importante as pessoas colocarem na cabeça delas, que o online não anula o presencial. Eles trabalham juntos e se complementam. E vai ser uma realidade, já deveria ser, né? A minha profissão, por exemplo, desde essa época, eu já faço online e presencial. Então, as pessoas falam comigo, eu faço atendimento de gente de fora até do Brasil, online. Então, eu trabalho uma parte home office, vou no meu escritório, então eu não senti esse drama que as pessoas estão sentindo, eu estou enclausurado, eu estou isso, eu estou aquilo. Agora, é claro que pegar a pessoa de surpresa foi como o meu início, né? Só que tinha muita resistência, Paulinho. Então, vamos fazer uma venda online, vamos fazer uma reunião online, porque eu não exerço mais como professora, né? Mas sim nessa área de, vamos chamar de consultoria de negócios, baseado, né, na neurociência e na física quântica. Então, no começo ninguém queria. Aí eu falava, ai meu Deus, eu vou daqui lá, vou levar 2 horas de carro até chegar, porque aqui em São Paulo qualquer 6 quilômetros, 10 quilômetros são 2 horas. Eu ficava neurótica, né? Então eu vejo que a primeira coisa que as pessoas têm que romper, e aí é romper mesmo, porque não tem tempo, né? Elas não têm tempo para se preparar. É com essa coisa de, vou esperar voltar ao presencial. Se esperar voltar ao presencial, o que vai acontecer com a saúde das pessoas, né? Além de tudo isso, a imunidade está baixando. Então, nós que somos atletas ou que praticamos atividade física, a gente sendo colocado nessa quarentena, quer dizer, obrigado a ficar em casa, é claro que tem gente que tem piscina, tem estúdio, faz ginástica, quem tem tudo isso não vai sofrer tanta queda na imunidade, mas daqui a pouco nós, que somos essas pessoas sem fazer atividade física, já estamos quase igual ao pessoal sedentário. Eu vi uma pesquisa agora, eu acho que foi do Dr. Minuzzi, que é um médico maravilhoso, quem quiser seguir, Minuzzi, tá, Minuzzi com 2 Es, e ele estava falando exatamente isso, né? Que as pessoas, quando elas param, fizeram uma pesquisa, né? 2 semanas depois de parar de fazer atividade física, as pessoas ficaram sedentárias. 2 semanas depois, já observaram várias alterações no nível até de substâncias, que eu não vou falar o nome, né? Que não é o caso aqui, é o pessoal mais leigo, né? São os seus alunos, enfim.
mas essas substâncias que inflamam o nosso músculo, né? E ele é uma das pessoas que falou que o músculo é uma glândula endócrina e que para ela liberar substâncias boas precisa se exercitar, né? Então, para você ter a proteção da sua saúde, da sua imunidade, você precisa realmente do exercício. Então, o que a gente está vendo é que as pessoas ficam resistindo. Elas têm que ir para o online, têm que começar a fazer atividade física, porque esse vai ser vamos dizer, eu não gosto até do termo, mas é o novo normal. Então, tudo bem, não fique esperando voltar ao novo normal, porque eu já vi, tem cidade, tem estados aqui que já voltou. Então, por exemplo, Santa Catarina já voltou. Só que tem gente com medo, tem gente que mesmo liberado para andar na rua, está preso dentro de casa. Tudo bem, representa 20% das pessoas, né? Tem 20% que vai, que nem eu, vamos lá, tem que ir, tem que enfrentar, porque a gente tem que melhorar a nossa imunidade e, ao mesmo tempo, a gente sendo contagiado, você reage, porque a gente tem imunidade, quem pratica atividade física, vai reagir, vai superar e vai passar, né? Vai se ficar imunizado, digamos assim. Então, tem isso, e fora um grupo grande aí de pessoas que vai ver o movimento. Então, mesmo quando abrir, vai vir tanta restrição que não vai valer a pena para algumas empresas, algumas academias, alguns estúdios funcionar, né? Em especial quando é aula coletiva. Agora, o trabalho de personal não, talvez o seu trabalho não, que é um estúdio, menos pessoas, mas as pessoas têm que parar com essa coisa de ter preconceito, né, com o online e buscar vai treinar, porque agora vai ter vários formatos, vai ter um online gravado, vai ter um online ao vivo com você, vai ter online para um monte de gente, vai ter um online ao vivo para um grupo que te contratou só para fazer um trabalho personalizado, e é a mesma coisa, né? É uma hora do seu trabalho, da sua expertise que você está olhando lá, está corrigindo o aluno, está melhorando a postura. Claro, nada se compara ao trabalho presencial, mas as pessoas, se elas ficarem com esse preconceito, elas vão ficar doentes e aí vai ser pior. Basta 2 semaninhas parado para voltar praticamente aos níveis de pessoas, né, sem, assim, mais sedentárias. Eu só vou dar um adendo na relação que você falou do presencial, do online. Para a gente que está aqui, o online para mim não foi novidade como a gente fazer isso, porque eu já faço um curso, já há tempo, então para mim não foi novidade. O que foi meio que desesperador foi a ausência total dos alunos. Foi exatamente em um dia, todos pararam, todos. Então isso foi para mim foi assustador. Mais trabalho online não, porque a gente já vinha fazendo isso antes, tá, com você e com outras pessoas que eu fiz. Em relação às aulas online em tempo real, a gente percebeu aqui, né, eu principalmente, mais bem, que às vezes, às vezes não, a aula online é muito mais difícil para nós dar aula para vocês, porque a gente não está para pegar, não, é assim, é aqui que tem que arrumar, aperta aqui. Então, tem que fazer com que você se mexa, que você faça a coisa correta, corporalmente falando, pelo meu vocabulário. Então, a gente viu que no momento que a gente estava meio desesperado, porque você queria entrar no celular, para não, aqui, ó, e arrumar. Então, isso para a gente está sendo também um trabalho de aprendizado, e, querendo ou não, você vai ser melhor, vai ser um melhor profissional dando aula, principalmente muito mais ainda. Então, eu falei para Mari, o valor das aulas, para quem está dando aula online, não pode ser mais barato, lógico, não mais caro do que presencial. Mas não pode ser assim, de R$ 100 eu cobrar 20 porque é online. Não, existe, né? Porque é um trabalho, eu tenho que... O conhecimento não tem valor, né? Tem preço. Né? As pessoas têm um resultado, isso sim que é o valor que você paga, né? Pelo resultado que você tem. Então, a aula online em tempo real, para a gente que ministra a aula, é muito mais difícil do que você estar presencialmente. Você tem que fazer com que eu tenho que fazer completamente pelo vocabulário.
né? Então, lógico, tem que, a minha visão em termos de corpo fica mais aguçada. Eu tenho que prestar mais atenção em você, né? E aí, lógico que nosso foco, aí vem os benefícios do professor em relação ao aprendizado. Você fica mais focado, você fica mais atento nas coisas que você está fazendo, você tem que começar a aprender a melhorar o vocabulário, os seus adjetivos, né, os substantivos, tem que ficar cada vez mais apurado para você poder entender o que quer que você faça. Tá? Era só isso, vou continuar. Ah, então, o preço, que é uma coisa que as pessoas também têm que avaliar, né? Porque existe uma coisa que a gente vai chamar assim, por exemplo, on demand, né? Você vai estar assistindo uma aula que foi gravada, né? E que você está multiplicando os seus ganhos lá, né? Então, tem lá um monte de gente comprando e tudo isso é proporcional ao resultado. Eu sempre falo isso, olha, o meu cliente me paga o que ele me paga, eu devolvo 10 vezes o resultado do que ele me pagou. Agora, tem gente que cobra menos e também é proporcional, né, ao trabalho, porque um profissional, normalmente, ele estudou, ele tem anos de experiência, que nem você, né? Talvez essa coisa do online, no primeiro momento, é difícil, né? Porque quer pegar o aluno, quer corrigir, mas você rapidamente vai se orientar. Talvez um profissional mais novato, né, tenha experiência, tenha dificuldade. Agora, uma coisa é a resistência, né, dos dois lados. Então, tem profissionais que resistem, que desvalorizam o online, assim como tem cliente que também resiste e desvaloriza o online, né? Então, ele tem que ter o foco agora, mudou. Não é porque o presencial vale mais do que o online ou o online vale mais do que o presencial. Agora é uma nova realidade que vai ser daqui para frente. Nós vamos ter, graças a Deus, né, mais essa opção. E aí a gente tem os canais abertos, que são como esse, né, uma rede social gratuita, mas vai ter aquele momento que outro dia nós fizemos uma reunião privada com você, meus clientes todos, que estão pagando. Então, à medida que eu estou dando de graça, o de graça eu vou dar o básico, né? Quando a pessoa quer mais do que isso do meu trabalho, quer as estratégias e quer resultados, ela vai ter que pagar por isso. E a minha hora é a mesma, né? A hora da pessoa tem o mesmo valor, online ou presencial. Agora, é claro que se eu vou dar aula para uma montanha de gente, 500 pessoas, aí sim eu posso ver, bom, quanto vale a minha hora, 500 pessoas, eu posso cobrar lá um ingresso baratinho. Só que é claro que se eu estou falando para 500 pessoas, eu não tenho condição de corrigir 500, vai ser aquele mundaréu de gente lá e ninguém pode reclamar por não ter atenção. Então, cada um tem que saber o que ele quer. Quer resultado, quer uma orientação exclusiva, vai ter que pagar tanto quanto pagaria para um personal ou para um estúdio no presencial. E ainda ele vai levar a vantagem dele estar na casa dele ou no escritório, sair dali, tomar seu banhinho quentinho e tomar um chá e não precisar pegar o carro, não precisar sair. Então tem todas essas vantagens. Mas o que eu vejo de pessoas que estão resistindo, né? Não vou entrar, preconceito puro, mas é uma coisa muito da cabeça da pessoa, né? Ela tá naquela coisa que eu vou falar, gente, vira a chave, entende? Já deu, isso daí é coisa de dinossauro. Eu lembro, Paulinho, quando eu até, acho que eu comentei com você, não lembro, quando veio o computador, na década de 90, né, no Brasil, chegou, tudo aqui chega depois, né? Eu já tinha o computador em casa, porque o meu irmão é de TI, né, de tecnologia. Então, o meu primeiro livro, quando eu escrevi, eu editei ele, lancei ele em 96. Então, a gente sempre começa a escrever o livro antes, né? Então, comecei a escrever, acho que em 92, assim, por aí. Eu já escrevia no computador, né? E ninguém nessa época escrevia no computador. E eu lembro que os meus amigos, quando veio a internet, né, todo mundo falava, o que é esse tal de www? Né? Todo mundo resistia. Não, porque eu não vou fazer, né, vou usar máquina de escrever, né? E aí eu lembro que muitos, ao longo dos anos, foi ficando desempregado. Tá? Por quê?
porque a tecnologia, né, a internet, o computador, virou um critério para contratação, né? E muitos desses meus amigos, infelizmente, ficaram jurássicos, né? Dinossauros. Então eu vejo hoje a mesma resistência de alguns colegas nossos, né? É duro ter que falar isso, mas a gente já está falando de, sabe, de inteligência artificial, robô, já estamos falando de tudo na internet das coisas. Tem um monte de coisa que a gente está falando, que esses filmes tipo Black Mirror, né? E vários outros aí que eram ficção. Quando eu li, né, Admirável Mundo Novo, era ficção, né, científica. Aí você vai ler o livro hoje de 1932, super atual. Então, agora a velocidade é muito maior, né? Imagina, Paulinho, quanto tempo eu tive para aprender a mexer no computador? Isso que eu já tinha curso de datilografia, né? Para quem não sabe, a gente fazia curso de datilografia. Então, já tinha muita coisa que eu tive tempo. Né? Então, repetindo, não foi um choque para mim, nem me adaptar a fazer as aulas. Então, acho que agora as pessoas têm que criar esses recursos, uma boa internet em casa, um bom celular, né? Colocar, por exemplo, vou fazer aula com o Paulinho, vou colocar numa televisão de tela grande, pergunta como é que faz. Então, não adianta ficar resistindo a isso, né? Porque nesse caso específico da atividade física, né, vai ser ruim para a própria pessoa. Veja, bastam 2 semanas parado para você começar a ter os problemas de saúde mesmo, de baixar a imunidade, aumentar colesterol, pressão, arritmia cardíaca, para a pessoa engordar. E engordando faz o quê? Né? O tecido gorduroso, ele inflama, a pessoa começa a sentir um monte de outras coisas, fora o estresse, né? Que ficar em casa para algumas pessoas é um parto, né? Eu entendo, mas se ela não tiver essa disciplina de fazer todo dia, né? Estão perguntando aqui se o exercício físico auxilia até um sono reparador. Sim, André, o exercício físico ele tem toda uma descarga de neurotransmissores que são muito bons, né? Como serotonina, endorfina, que é do bem-estar, né? Então, quando você para de fazer atividade física, desregula toda a parte hormonal, de tireoide, inclusive, né? Lembrando que o músculo, finalmente, né? Mas isso já tem 15 anos que pesquisam que o músculo pode ser uma glândula endócrina, finalmente ele sim é uma glândula endócrina que libera aí um monte também de neurotransmissores, aciona o nosso cérebro a ter paz, tanto que depois que você faz atividade física, eu pelo menos, né? Você sente aquele relaxamento, então não é opcional. Né? Se a gente está falando de saúde, está dentro de casa para não pegar o coronavírus, então, pelo amor de Deus, é incoerente não fazer atividade física, né? Porque vai ter outras consequências, vai ter dor no corpo, vai ter mal-estar, vai ter osteoporose, vai mexer com toda a parte da tireoide hormonal, não vai dormir bem, não vai respirar bem. Então, as consequências são gravíssimas, né? Então, já que a gente está com tanto medo, é incoerente não fazer atividade física, né? Prepara lá o seu tempo, o seu horário e o recurso, né, Paulinho? Então, não tem outra opção hoje, né? Vai ter que ser online, pelo menos aqui em São Paulo. Então, essa coisa que a André perguntou também é só complementar. Eu vou falar agora da parte mais física. Quando você faz a atividade física, isso tem aquela que você falou, questão de hormônios que faz você entrar no bem-estar, e você tem aí a parte de recuperação para você melhorar as suas condições físicas, né? As suas capacidades físicas, né, que a gente fala, a parte técnica falando. Uma coisa que ficar atento, que às vezes vou falar isso na próxima live com um fisioterapeuta que vai falar isso para as pessoas. É válido, tem que ser feito todas as aulas que você acha que tem que fazer para você melhorar a sua condição física, porque o cérebro também faz parte do nosso corpo. E, entre aspas, é um músculo que precisa ser treinado, né? Ele tem que ter as condições. Mas tem uma coisa que a gente está conversando aqui com a Mari e com alguns
meus da fisioterapia que as pessoas às vezes estão fazendo, podem estar fazendo aulas em excesso por não conhecer o trabalho de periodização e tudo mais, pode estar sobrecarregando parte do seu corpo. Tá? E, infelizmente, no nosso centro, né, a parte do corpo que é mais atingida é a região lombar. Então, se você não tem um bom agachamento, se você não tem uma boa execução, se você não tem uma boa flexibilidade e assim por diante, o excesso de exercícios pode levar a um problema de dores, desconfortos, você pode perder o seu sono por causa de uma dor. Tem que tomar cuidado, por isso a importância de uma boa orientação, seja ela também online, porque algumas pessoas, por falta de treinamento, de como treinar, elas podem estar se levando, né, pode estar levando o seu corpo a um estresse, que nós chamamos na parte técnica de training. E aí vai causar desde um desconforto, dor e assim por diante, até virar um problema crônico. As pessoas com problemas de coluna, principalmente a região lombar, quadril e joelho, estão tomando muito cuidado com isso. Tá? E ainda pensando na parte de corpo, né, que você mais ou menos falou, o emocional também influencia muito na questão do exercício físico. Então, às vezes você pode fazer o mesmo exercício um dia e aí uma outra vez você faz o mesmo exercício, mas se sente dor. Então, provavelmente isso, a grande maioria, se já comprovado cientificamente, que a dor, da dor mecânica, ela vem da emocional. Então, tomar cuidado, porque a gente já está vulnerável, né, a essa questão da pandemia. E se você faz exercício em maneira desordenada, assim, técnico da coisa, você pode ficar aí. Tá? O que a gente está vendo? Está tendo muita oferta, né? Assim, um monte de opções, de aulas, né? De lives e tal. E quando a gente é leigo, né, não é o nosso caso, porque a gente sabe selecionar, sabe se o profissional tem experiência, né, eu vou olhar lá o currículo do cara, né, por quê? O que acontece? Isso é uma coisa importante de falar, né? Como muitos profissionais, né, são competentes, têm mais tempo de casa, são assim, mais tempo de formados, todos esses estavam sempre no presencial, né? A maioria que eu conheço. Então, eles trabalhavam das 6 da manhã às 10 da noite. Essas pessoas nunca tiveram tempo de ir para a internet, né? Então eles estavam bem, estavam ganhando bem, estava tudo maravilhoso, né? Vai lá para a internet. Não, agora eu não preciso, né? Porque a gente meio que ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? Pela necessidade. Então, muitos desses grandes profissionais hoje, que são competentes, um currículo maravilhoso, eles estão com vergonha de vir para o mundo online, porque eles são amadores no mundo online, né? Por quê? Porque às vezes não sabe mexer na luz, não sabe mexer no microfone, não sabe os recursos que são necessários. E isso também tem um lado desse profissional, que ele tem que vir, todos vocês têm que vir para o online para melhorar a qualidade do online, né? Por quê? Eu já estou há muitos anos, como eu falei para vocês, no mundo digital. Então, no começo, era um horror mesmo. Quando eu vejo os meus vídeos lá de 15 anos atrás, eu falo, gente, que vergonha, vou deletar. Não que hoje eu seja uma sumidade, né? Mas a gente faz o que pode aqui nas condições que a gente tem no Brasil, até de internet, né? Muita gente reclamando, a internet não é boa, daqui a pouco entra uma montanha de gente fazendo live e a nossa internet no Brasil ela é muito fraca mesmo. Agora, se essas pessoas também não entrarem, a gente tem aqui muita opção de novatos, né? E aí o cliente, ele não tem critério, como eu estava falando, aí é o que você falou, um dia ele assiste aula de bunda, outro dia ele assiste aula de coxa, outro dia ele faz aula de bunda, porque agora está um self-service, né? O cliente é que está escolhendo o que ele quer fazer.
né? Quando ele vai no seu estúdio, ou vai no personal com o Alex, que está aqui, ou vai lá fazer a aula específica, ele vai fazer a aula que o professor montou, como você falou, na periodização, né? Então, o que a Marinês precisa fazer, o Paulinho vai falar, né? Olha, hoje é isso, o fortalecimento, então eu tenho uma sequência. Agora, nesse mundo online que está aí, que é melhor a pessoa fazer do que não fazer, eu não tenho a menor dúvida, eu sempre falo, melhor fazer 10 minutos, subir escada, descer escada, do que não fazer nada. Agora, é claro que a gente vai ter uma nova realidade, né? Que é o quê? É aquela pessoa que está aí, né, nesse mundo aí de opções de cardápio que vai acabar se machucando. Por quê? Porque o professor está lá dando aula dele, no melhor dos esforços, né? Só que ele não está me vendo, ele não está me corrigindo, ele não está montando a minha sequência. Por isso, quando eu falo de fazer aula online, eu queria deixar claro, Paulinho, que é com esses profissionais que têm os seus aplicativos, né? Que nem tem aqui o Board Fitness, tem você que já está com o seu aplicativo e tem as suas aulas online e também gravadas, e para um grupo que é no Zoom normalmente, ou no Whereby, tem várias plataformas, aí é privado. Né? Essas aulas genéricas, né, ninguém pode reclamar. É igual quando a gente estava lá na praia, lembra? Vinha lá 10 mil pessoas, e a pessoa, se ela tem problema na coluna, se ela não tem, eu não estou sabendo, eu estou dando aula, estou falando para Deus e o mundo, que nem aqui. Eu estou usando uma linguagem mais simples, mais genérica, né? Por quê? Porque você falou, não, são os meus alunos, não é um profissional da área de educação física, não é para eles que nós vamos falar. Então eu sei, mas eu não sei se eu estou chovendo no molhado para algumas pessoas, se eles queriam ouvir mais de neurociência e física quântica, ouvir o termo técnico ou o nome do neurotransmissor. Então, agora começa a entrar uma nova realidade que é assim, bom, peraí, eu já cansei de ficar pulando de live em live, agora eu quero fazer um treino para mim, porque eu já vi que eu vou ficar até pelo menos final do ano sem poder, talvez ir no estúdio, ou se for no estúdio vai ser muito restrito o que pode fazer ou não, né? Então, especial quem faz aula, que nem eu treino crossfit, mas é o que você falou, eu sou uma profissional, então um dia eu faço crossfit, aí pode ser que eu desequilibre algumas partes do meu corpo, aí quem corrige o Paulinho, né? Aí tem o Pilates que me volta no meu eixo, porque o trabalho tem que ser não só de contração, de força, de potência, né? Que são os exercícios explosivos, mas também tem que ter todo esse trabalho de concentração, de força abdominal, mas não aquele, né, do Pilates, que você coloca a gente para fazer força, ao mesmo tempo que eu tenho força, eu também tenho flexibilidade, então nós que somos da área, sabemos disso. Então agora, Paulinho, tem que levar para as pessoas essas informações. Por quê? Porque senão eles vão achar que aula online é tudo pula, pula, brinca, estica e puxa, né, como era da turma da Xuxa, e não é, né? Então tem que ter um equilíbrio da musculatura, de trabalhar, uma hora está trabalhando resistência, outra hora está trabalhando força, a pessoa acima de 60 tem que ter um outro tipo de trabalho, por quê? Porque ela pode já estar com um processo de, bom, vou falar osteoporose, né, ou quem tem já entrou em menopausa, que é o que? O osso começar a esfarelar se não fizer atividade física. Então, assim, tem uma série de implicações que cada caso é um caso, né, de indicação de atividade física. A mesma coisa é quando a gente fala assim, bom, hoje tem um monte de gente que era sedentário que agora tem um privilégio e não tenho dinheiro para pagar o Paulinho, mas agora eu tenho. Agora eu estou fazendo aula com ele quando você faz uma live aberta, por exemplo, né? Agora, sem dúvida que existe uma linguagem na bioenergética, né, que é o momento que a gente está passando, né? Medo. Onde que o medo se instala? Na lombar. Por isso que tem muita gente travando a lombar, porque é a linguagem bioenergética do medo, é a região lombar.
Então, eu estou em casa, eu estou com medo, provavelmente eu estou travando mais a minha lombar, né? Aquela região que a gente sabe que existem vários estudos, embora a ciência, né, na sua arrogância, não vá lá comprovar, mas são estudos que têm mais de 30 anos. Né? Pelo menos que eu estudei a linguagem do corpo e das doenças ou das travas, né, vamos dizer assim, quando trava o tornozelo. Então, quando a pessoa começa a observar que, tá, por que tem gente que está em casa e está sem a lombar doer e tem gente que está em casa que está travando a lombar uma em cima da outra, né? Então, um pouco esse medo todo que foi tocado. Essa questão das aulas de conhecimento, tudo, é importante também as pessoas entenderem que, assim, isso para mim, tá? Que o motivo da resistência é quando você entra no mundo digital, querendo ou não, você tem que posicionar, você tem que pensar mais em que você vai querer fazer. Então, assim, como é que eu faço essas coisas? Para onde eu vou? Para que eu vou fazer? Para onde? Como é que eu faço? Então, a questão de você digital, que foi o que eu te falei ontem, depois da reunião, minha cabeça ficou a mil, porque foi uma situação. Então, são ideias que vêm na sua cabeça, que você começa a criar ideias para você passar para o seu negócio, para frente. Mas não somente para o negócio, né? Porque a questão de você, o seu cérebro está trabalhando, criando coisas para você, é uma maneira de você sair desse sufoco, né? Desse desespero. Tanto é que eu não vejo mais questão do coronavírus, que para mim é perda de tempo. Então, eu prefiro ficar assim como nós estamos aqui hoje, porque depois, quando a gente acabar, encerrar a live, você vai começar a procurar ideias que a gente pode ter feito. Você falou aquilo, a Andrea falou aquela coisa, perguntou assim, vou conseguir clicar. Então, assim, você cria, sua cabeça, ela borbulha, né? Então, ela se desenvolve. Então, essa coisa das doenças, das pressões, das ansiedades todas, não aparece. E uma outra coisa minha que eu aprendi, que eu não esqueço até hoje, todos já sabem que eu sou formado pela Neila Garcia, a Romana, professora autêntica do Pilates, ele como sucessora do método, ele falou que ela tinha condições de seguir em frente com o método, então fui formado por ela e tive aula com a Romana, atualmente falando, enfim, e ela falou uma coisa nessas aulas que ela dava para gente quando eu vim para o Brasil, que nós somos como se fosse nós somos uma energia, né? Se você não se movimenta, você não gera energia. Se você não tem energia, se você não gera energia, você morre. Então, a questão de você de gerar energia, desenvolver fisicamente, mentalmente, até mesmo espiritualmente, é você fazendo exercício físico de uma maneira consciente, né? De maneira elaborada para o seu corpo, necessidades. Você, que a Canela fala muito, e o Pilates é um trabalho de condicionamento mental, lógico, mas Pilates é uma restauração global geral do exercício. Então, quando você se movimenta pelo Pilates, né, pelo autêntico Pilates, você não trabalha a sua mente de maneira correta. Consequência disso, né, os benefícios que você tem através disso, é essa consciência corporal. Por exemplo, eu hoje sei o que eu posso fazer ou não, porque eu já conheço meu corpo. Mais que eu tenha vontade de fazer coisa antes, algum tempo atrás, que a gente tem que fazer com que buscar isso aqui, né, nas aulas, né, na física, a melhora do seu eu por inteiro. E não para ficar com um dia dura ou com o abdômen rasgado, qual for. Assim isso são consequências de um bom trabalho. Então, a questão do digital, eu associo muito a isso. Que o digital faça com que a sua cabeça trabalhe, né, saia daquela caixinha. Como é que eu vou fazer isso agora, sendo que eu nunca fiz isso? Então, isso para mim é muito
é apaixonante. Eu acho muito legal isso. Para mim, eu vibro muito das coisas. Tá? Então, eu acho que o digital, para muitas pessoas, faz sair da caixinha, querendo ou não. Então, talvez essa seja uma resistência das pessoas em não querer estar no digital. Olha, o que eu digo assim, Paulinha, se a gente tivesse uma outra opção nesse exato momento, provavelmente a gente nem estaria fazendo essa live aqui agora. Mas o que eu vejo assim, eu estou imaginando que todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, ou são profissionais da área, né? Estou vendo muito personal pelos nomes, né? Ou são alunos. Então, eu tentar aqui, Paulinho, levar para a razão, eu acho que é inútil, porque todo mundo aqui sabe os benefícios da atividade física, sabe a importância, né? Ficar resistindo, né, que isso um dia vai sair, que um dia vai... também é desperdiçar tempo. Então a gente tem que ser... Eu sou uma pessoa bem prática, né? Você já me conhece, e até por isso que eu vou muito para a ciência, porque é pegar ou largar, né? Então eu digo assim, qual é o nosso foco agora? Né? É tentar consertar essa corrupção, é tentar consertar toda essa manipulação, é tentar fazer todo mundo ter imunidade, ninguém ficar doente. Tem coisas que não dependem da gente. Né? Então, assim, eu tenho que diminuir o meu estresse mental, porque se eu continuar revoltada, se eu continuar berrando, isso não significa que eu vou me alienar. Não, eu estou conectada com a realidade, eu sei o que está acontecendo, mas tem coisas que eu sou impotente. Agora, se eu achar que essa minha impotência é tão grande que ela me gera uma depressão, aí é horrível, porque eu inundo o meu cérebro de cortisol e aí não vou dormir bem, vou ter arritmia, vou ter síndrome do pânico, e aí uma série de coisas, fora engordar, né? E engordar não é só estético, né? O engordar também é inflamar. A célula gordurosa, ela intoxica o corpo todo e aí você sente aquelas dores pelo corpo, né? Então eu vejo que a alternativa hoje, para quem tiver dinheiro, é contratar um profissional como você, como o Alex, como o Fernando, que está aqui, várias outras pessoas, eu vi a Cláudia Rocha Dance, e é fazer o que a pessoa gosta. Então, o profissional de educação física tem toda a condição, então vê lá a história dele, a experiência, os resultados que ele já entregou, fala com os alunos dele, enfim, tudo isso vai levar a ele montar um treino. Então, vamos supor, o Paulinho vai montar um treino de 3 vezes por semana, mas a pessoa vai fazer os outros 2 ou os outros 3 dias da semana com um profissional que prescreve, por exemplo, corrida, ou musculação, ou outro tipo de aula, ou dança, ou yoga, ou de repente eu tenho piscina na minha casa, ou vou fazer natação. Então, o importante é que tenha uma prescrição agora, mesmo sendo online, que seja coerente, né? Que o meu corpo todo seja trabalhado, que eu use tudo, né? A resistência, o que é resistência? É o seu coração bater mais forte, então atividade que vai você sentir o coração acelerado. O outro é força, para sustentar a minha musculatura, para colocar o meu abdômen no devido lugar, para eu poder me locomover. Então as pessoas agora precisam buscar esses profissionais que estão todos, graças a Deus, online, né? Deram uma varrida nos blogueiros, né, que não entendem nada, e também nos amadores, né, que estavam falando aí um monte de absurdo. Então, o nível da internet, ela melhorou muito. E eu gosto que continue. E esses profissionais que foram para a internet, a hora que liberar o presencial, não voltem e abandonem a internet. Por quê? Porque é uma forma de multiplicar o nosso trabalho. Eu posso estar no presencial, posso estar vendendo o aplicativo que está lá gravado, posso estar numa sala Zoom. Então, assim, levar qualidade para as pessoas. Agora, diga. Não, queria que depois você respondesse uma pergunta da Andrea. Ela perguntou para quem tem hernia de disco lombar, como se diz... Essa resposta é sua, né? É sua área de... Não, ela é aluna nossa aqui do estúdio, mas eu queria que você respondesse pensando na parte de cérebro. O que você... Okay. Entendeu?
Vou responder, mas não vou tirar a sua palavra, porque eu não exerço mais como. Eu sei responder, mas eu não exerço mais como profissional de educação física no sentido de dar aulas, né? Então, e agora, quem não tem dinheiro, né? Ou faz essas aulas aí nas lives gratuitas, uma hora que tem um pouco de força, né? Que pega pezinho, ou faz flexão de braços, né? Estou fazendo uma linguagem aqui mais leiga, tá? Ou então sobe e desce escada, ou se puder vai pedalar bicicleta na praia, vai caminhar, sobe o prédio todo, deixa o elevador, não vai de elevador. Enfim, o importante é que não se parar de se mexer, vai ficar doente, né? Não vai dormir, Sim. e aí a hérnia vai piorar, os encurtamentos vão piorar, né? Então, a hérnia na lombar, né? O que representa a lombar? O que é uma hérnia, né? É um estraçalhar, né? A gente tem as vértebras, né? E tem lá aquele acolchoado entre uma vértebra e outra. O que é a hérnia? É esmagar, né? A pessoa chegar num nível de compressão dessa região, né? Bioenergeticamente falando, pode ser de medo, né? E é bem no meio do corpo, né? Tá travando, né? A parte de cima em relação à parte de baixo, né? A pessoa ela tem que enfrentar essa realidade e óbvio que eu não sou partidária dessa linha da ortopedia que logo vai para a cirurgia, né? O cara tem uma unha encravada, não pode mais treinar. Então, para mim, toda vez que um ortopedista fala você tem que ficar parada porque torceu o tornozelo, eu falo, não, tá maluco, eu não vou ficar parado, porque eu sei que eu acelero a cura se eu me exercitar. Agora, claro, Mas só porque tem 4 minutinhos só para acabar. Paulinho. Então, a hérnia, a pessoa tem que fazer atividade, mas tem que ser como um profissional especializado em dor como você. Muito obrigado pela presença da live mais uma vez. Você me ajuda muito em tudo que eu preciso. Muito obrigado pelas pessoas que entraram, que saíram e que estão ainda. Muito obrigado. Espero que vocês apareçam amanhã na live, amanhã de Match Pilates para quem tem de disco. E palavra para você. Um beijo grande para você. A minha palavra é se exercitem. De um jeito ou de outro, não fiquem parados esperando liberar, porque vai demorar. Né? A gente está vendo aí, com exceção de Santa Catarina, o resto do Brasil está todo mundo confinado. Então, atividade física não é não é opção. Tem que fazer para não ficar doente. Por Exatamente. favor, vamos treinar. Quem tem alguma necessidade, quem precisa de um alavanco na profissão, fala com a Marinês, que a Marinês é 10. Ela é direta, reta, ela vai e ponto. Se vocês não acompanhar, vocês vão ficar para trás. O mundo digital chegou para ficar. Então, corre atrás, senão você vai ficar lá para trás, depois não adianta reclamar mais. Tá bom? Marinês, obrigada, Paulinho. Beijo para você. Obrigada para vocês aí. Beijo para vocês todos e até a próxima vez.